Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno período em que nós procuramos pensar nas notícias, as manchetes, aquilo que temos ouvido, seja na televisão, seja nos jornais, nas revistas, olhar para isto e tirar algumas conclusões ou meditar um bocadinho do ponto de vista de um cristão que não apenas recebe aquilo que vem das notícias de qualquer maneira, mas faz o crivo, digamos, um certo filtro através daquilo que é a palavra do Senhor. Nós temos sido, digamos, quase que bombardeados já há algumas semanas e ultimamente também, mais uma vez, sobre toda a informação que diz respeito àquilo que será a forma da União Europeia lidar com esta situação de crise. Ou seja, alguma verba muito significativa, estamos a falar de muitos milhões de euros, terá sido decidido por parte da União Europeia em termos de auxílio para os países na recuperação económica que será necessária diante de toda a crise económica que a pandemia nos trouxe. Os 27 estiveram reunidos, foi uma reunião extremamente longa, com muitos debates, ouvimos posições de um lado e do outro, algum extremar no que diz respeito ao Norte e ao Sul, alguns países do Norte exigindo mais rigor em termos de transparência por parte do Sul, alguns países do Sul um pouco ofendidos porque acham que os Norte estão a chamá-los de corruptos, etc. Depois de muita discussão, finalmente a definição de um pacote de ajuda, parte de auxílio, parte de empréstimo, depois o Parlamento Europeu bloqueando porque dizendo que não é bem assim que as coisas devem ser feitas. E à volta disto tudo parece haver uma noção que vai chegando à população de que vai vir ajuda, podemos ficar descansados, o dinheirinho da União Europeia vai chegar e nós vamos contar com ele para poder sair desta crise. E podemos realmente ficar aliviados porque afinal vai vir uma grande quantidade de dinheiro. Claro, nossa preocupação maior, e tem sido sempre esta também parte da informação que tem chegado a nós, é quanto do bolo vem para nós, ou seja, quanto do bolo vai chegar a Portugal. E olhando para aquela quantia de dinheiro que nos parece surreal, porque escapa-nos completamente à nossa realidade em termos daquilo que nós lidamos como dinheiro, faz-nos pensar um bocadinho que está tudo muito tranquilo e muito sossegado. Algumas questões que nós precisamos considerar. Primeiro, nós precisamos realmente perceber se isto é solução ou não. Talvez possamos mesmo dizer que é bom ter um plano, evidentemente que é bom poder contar com algum tipo de ajuda, mas será que nós já sabemos tudo aquilo que vai ser necessário? Será que já temos uma noção do que vai ser preciso? A verdade é que nós não sabemos até onde esta pandemia vai e quanto tempo ela vai durar. Nós não temos a certeza se as vacinas que estão sendo anunciadas vão surgir, quando vão surgir e que tipo de defesa elas vão realmente dar. Nós não sabemos ainda quando elas vão estar realmente acessíveis e quando é que, estando acessíveis, elas vão permitir a que se volte, digamos, àquela realidade anterior à pandemia em que nós tínhamos uma economia a trabalhar a todo o gás, a produzir como antigamente. O que sabemos neste momento é que a economia está de rastros, o que sabemos neste momento é que há falências e insolvências significativas e quase constantes, porque poucos negócios estavam preparados para lidar com meses a fio, com uma queda de produtividade significativa e por vezes nenhum recurso entrando. Portanto, o que sabemos é que as necessidades vão ser muitas. Quantas vão ser ainda não temos a noção clara. Será que uma solução decidida agora realmente vai conseguir fazer frente a isto? Ou daqui a uns meses vamos estar outra vez a discutir quanto é que é preciso? Será que este alívio é mesmo alívio? Nós temos que perceber que parte deste dinheiro poderá até significar alguma ajuda, mas também temos que ter a noção clara de que ninguém, em lugar nenhum no mundo, vai simplesmente dar dinheiro de qualquer maneira. A maior parte desta verba provavelmente virá sobre uma forma de algum tipo de empréstimo que nós vamos ter que pagar. Quando digo nós, é mesmo nós. Eu não sei que parte de dinheiro vai chegar até às nossas mãos, mas vai ser do nosso bolso que vai sair o imposto que vai ajudar a pagar isto. E durante quanto tempo? Durante quantos anos? É que nós vamos ter que pagar algo que vai vir como auxílio, do qual nós nem sabemos muito bem quanto vamos usufruir. Não é ser pessimista, é apenas perceber que esta é a realidade. E antes de nós podermos fazer alguma festa ou deitarmos foguetes, porque vem aí o dinheirinho da União Europeia, nós podemos ficar sossegados, nós precisamos perceber que estamos muito longe de poder ter algum tipo de tranquilidade e que os tempos que vêm por aí, diga-se o que se disser, serão tempos de austeridade, serão tempos de dificuldade. E isto faz-nos pensar sobre tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do crente
do cristão e o dinheiro. Algumas pessoas talvez pensem que o cristão olha negativamente para o dinheiro, que o dinheiro é sempre visto como algo mau. Biblicamente falando, o dinheiro não é necessariamente mau, ele é neutro. O que a Bíblia diz é que nós devemos ter cuidado com o amor ao dinheiro. A palavra negativa que vem na Bíblia é sobre aquele que ama o dinheiro. Porque a Bíblia diz, e diz muito bem, que aquele que ama o dinheiro nunca vai se satisfazer com ele. É o tio Patinhas, não é? Sempre pode ter muito. Pode ter uma caixa forte onde ele mergulha em moedas, mas ele nunca está satisfeito e ele vai continuar sempre a precisar mais. O amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males, porque leva à cobiça, à ganância, e o homem cobiçoso ele é capaz de fazer coisas impressionantes que ele talvez no seu são juízo não faria. O crente sabe que os recursos financeiros devem ser trabalhados com rigor. Nós devemos pensar em termos de dinheiro sobre como nós o obtemos e como nós o gastamos. Nós devemos obtê-lo sempre da forma mais correta possível, através de um trabalho que seja honesto, através daquilo que seja palpável, ser visível diante de todos e, sobretudo, diante das autoridades a quem nós temos que prestar contas. Nós deveríamos ter a noção, como cristãos, de que é preciso ter orçamento pessoal e familiar. Nós não podemos simplesmente receber e gastar. Nós precisamos saber como gastar. Nós precisamos sentar e primeiro definir o que é obrigatório. Há contas, há responsabilidades, há pagamentos. Isto vem em primeiro lugar. Há alimentação, há transporte. Há coisas que são básicas antes de nós começarmos a pensar em gastar naquilo que é supérfluo. Em sair para ir comer fora ou em gastar numa coisa nova. Nós devemos pensar sempre que os recursos que temos nas nossas mãos devem nos fazer pensar no necessário. Vamos comprar, mas realmente precisamos? Isto realmente é útil? Ou será que nós vamos precisar depois deitar fora aquilo que temos em casa para ter espaço para aquilo que vamos comprar? E esta não é a maneira como o cristão lida com aquilo que vai ter em termos de recursos. Nós devemos ter a noção de que empréstimo é uma coisa da qual nós devemos fugir. Ter o mínimo possível de responsabilidades em termos de empréstimos. Sim, às vezes é preciso. Comprar uma casa, dificilmente temos o dinheiro na mão. Comprar um carro, talvez não consigamos pagá-lo imediatamente, mas que seja o mínimo possível e que nós não apertemos, digamos, o gargalo para poder fazer o pagamento de uma coisa que se calhar nós podíamos passar sem. Ser rigorosos nos nossos gastos, ser rigorosos nos nossos pagamentos, ser rigorosos naquilo que são os impostos, porque esta é a posição do crente. A Bíblia diz que a quem honra, honra, e a quem imposto, é imposto. O Estado tem esta responsabilidade de poder governar, ele precisa dos impostos para poder fazê-lo. Nós podemos pedir ou exigir do Estado, desde que nós sejamos cumpridores das leis e cumpridores das nossas responsabilidades. Esta é a posição que um cristão deve ter em relação ao dinheiro. Nós não devemos confiar a nossa vida na conta bancária, porque nós sabemos que ela não é segurança para ninguém. Aqueles que confiaram nos investimentos que fizeram no Banco Espírito Santo e que estão hoje a reclamar e que já perceberam que provavelmente não vão conseguir ter de volta aquilo que perderam nestes investimentos. Não é aí que está a nossa confiança. A nossa confiança está em Deus. Nós dependemos dele para ter os recursos em termos de saúde, em termos de capacidade mental, em termos de abertura de oportunidade de trabalho, para poder, de forma honesta e correta, colocar o pão na mesa. Lutar para que isto seja feito da forma mais sábia possível, e depois então trabalhar de forma correta com aquilo que são os recursos que o Senhor nos dá, gastando naquilo que realmente é pão, como a palavra de Deus nos ensina, e não naquilo que é desnecessário, e não colocar a nossa confiança naquilo que são recursos. Esperemos que os nossos líderes e os governantes, não somente do nosso país, mas da própria União Europeia da qual fazemos parte, sejam sábios suficientes para perceber a necessidade do povo. Que quando recursos vierem, eles realmente sejam trabalhados de maneira a chegar a quem precisa. Isto é o desejo do nosso coração, porque sabemos que se nós temos que dar contas a Deus, os nossos governantes também têm que dar. Que Deus lhes dê sabedoria para saber administrar da maneira mais sábia. Nós vamos ser sábios na administração da nossa casa, daquilo que é nosso. E desta maneira nós também poderemos contribuir para uma melhor solução das dificuldades económicas do nosso país. Esta é a posição do crente quanto ao dinheiro, confiados no Senhor, administrando sabiamente.